Senhor Primeiro-Ministro, caro Pedro Passos Coelho, militantes e simpatizantes do PSD e do CDS, independentes, minhas amigas e meus amigos. Começamos hoje uma volta por todo o país. É por Portugal que o fazemos, é por Portugal que o fazemos juntos e é juntos que pediremos aos portugueses uma maioria. Sem maioria estável, Portugal perderá a oportunidade de consolidar a economia e reforçar a política social. Sem maioria estável, Portugal voltará à incerteza e à instabilidade. E esses são fatores que só podem prejudicar a confiança no país e na sua economia. Juntos, diremos aos portugueses o que está em causa. Ou consolidamos os resultados que Portugal já tem em 2015 e aceleramos, ou voltaremos a 2011 e às causas que levaram às consequências que todos conhecem, porque todos as sofreram. Nestas eleições há três questões diferentes, mas que estão entre si relacionadas. O passado só interessa para explicar o estado de emergência em que recebemos o país e, por isso, vou dedicar-lhe pouco tempo. O presente interessa para avaliar os resultados, vou dedicar-lhe algum tempo. O futuro é o que mais interessa aos portugueses e vou dedicar-lhe, por isso mesmo, mais tempo. Do passado, interessa lembrar e não esquecer o ponto de partida. Portugal esteve à beira da bancarrota. Chamaram um sindicato de credores de urgência. Ficou assinado um memorando negociado pelo anterior governo, mas aplicável a qualquer governo. Logo, na primeira avaliação da Comissão Europeia, o déficit já estava consideravelmente acima daquele que tinha sido comunicado e levado à catástrofe financeira que levou ao resgate. Mas, acima de tudo, um resgate daqueles só podia ter trazido consigo uma recessão daquelas. Doutor António Costa. Assim ele não ouve. Doutor António Costa, não insulte. Não insulte a inteligência dos portugueses, nem despreze o sofrimento
de tantas famílias por causa da vossa incompetência. Foi o governo do PS que chamou a Troika. Foi o governo do PS que pediu o resgate. Foi o governo do PS que assinou o memorando. E foi o governo do PS que deixou a recessão. Senhor Secretário-Geral do maior partido da oposição, a causa do resgate chama-se dívida pública. Os socialistas, em 5 anos, aumentaram a dívida pública de pouco mais de 60% do PIB para 110% do PIB. Agora, voltam a querer pôr a dívida pública 10 pontos acima do que o Governo entende ser prudente, sabendo que enquanto há déficit tem de haver dívida para financiar o déficit e tendo-nos deixado um déficit superior a 10%, pode ter a caridade de nos explicar que a austeridade teria feito nos salários, nas pensões, na despesa social, para reduzir o déficit de 10% que deixou para 0% de um instante para o outro. Foi a dívida pública que nos desgraçou em 2011. Certo e seguro é que, comparando connosco, os socialistas lá voltam a subir a dívida e a reabrir o problema. Minhas amigas e meus amigos, falemos agora do presente. O mesmo é dizer, falar do que os portugueses, como uma só nação, conseguiram. E dizer a todos e cada um dos portugueses: bem-ajam, obrigado pelo que fizeram por Portugal. O que conseguiram os portugueses com os seus esforços e os seus sacrifícios. E também com um governo que soube enfrentar a tempestade e uma oposição que não reconheceu sequer o legado desastroso que nos deixou. Terminamos o acordo com a Troika no primeiro momento possível. Não pedimos mais tempo, não pedimos mais dinheiro, não pedimos segundo resgate, não tivemos espiral recessiva, não solicitamos programa cautelar, antecipamos o pagamento ao FMI para poupar nos juros. Pela primeira vez teremos déficit abaixo dos 3%. Isso dá-nos acesso às regras de flexibilidade da União Europeia. E terminamos o nosso mandato num ciclo de crescimento económico e de maior criação de emprego. Eu acho que o que Portugal conseguiu e outros não conseguiram vai a crédito dos portugueses. E nesta matéria é preciso dizer que o Governo fez as escolhas certas para recuperar o mais depressa possível a liberdade de Portugal. É importante lembrar
que nunca a oposição acreditou que fosse possível já não termos a Troika em Portugal e de cada vez que defendiam o segundo resgate, o programa cautelar, pedir mais tempo ou pedir mais dinheiro, o que estavam a fazer era prolongar a presença da Troika em Portugal. Por outro lado, é preciso saber explicar, com vagar e com demora, às pessoas que tenham dúvidas ou que nos queiram transmitir as suas inquietações, que se Portugal não tem terminado o programa com a Troika em maio de 2014, teria sido apanhado numa posição bem mais vulnerável, bem mais dependente, quando recomeçou a crise da Grécia. E eu, que como democrata respeito as opções do povo grego, também quero aqui dizer com clareza, como democrata, o caminho que os portugueses escolheram foi o melhor para Portugal. E quero ainda chamar a atenção neste capítulo do presente, que se não tivéssemos seguido esta estratégia, a melhor do ponto de vista do interesse nacional, mesmo que não fosse a mais popular ou a mais simpática, porque era sempre mais popular sugerir que tivéssemos mais tempo ou sugerir que pedíssemos mais dinheiro. Mas isso, evidentemente, aumentava a nossa dependência. Se não tivéssemos seguido o caminho que seguimos, não seria possível, hoje, em 2015, já termos o primeiro sinal de recuperação dos salários na administração pública, já termos um crédito fiscal sobre a sobretaxa de IRS que, felizmente, está a funcionar e está a aumentar. E termos a certeza, como sempre dissemos desde o início do nosso mandato, que a SES que outros criaram terminaria e não voltaria connosco. Quero ser claro nesta matéria. Se já podemos ter políticas de recuperação, é porque fizemos as opções certas pelo interesse nacional e com sentido de responsabilidade que permitiram terminar o programa de ajustamento externo. Se ainda o estivéssemos cá dentro, como a oposição sugeria, nada disto seria possível. E quero também ser claro, se voltarmos à instabilidade, se voltarmos a incumprir os compromissos, se voltarmos a não ter cuidado com o déficit e com a dívida, arriscamos voltar ao ponto de partida e ao tamanho sofrimento que o país teve por causa daquela incompetência. É ainda relevante termos a noção e podermos dizer isso ao país, que terminamos o mandato e pedimos a sua renovação porque temos indicadores económicos que permitem ao país ter esperança no futuro. A economia portuguesa tem os melhores indicadores de confiança desde 2001, consumidores, desde 2008, empreendedores. O crescimento económico solidificou e a recessão ficou lá para trás. A criação de emprego ainda não é a suficiente, mas o desemprego, que já esteve em 17,5%, está agora em 11,9%. E o que é importante para aqueles que estão nos 11,9% não é uma discussão de números,
é saberem quem é que pode criar condições de confiança para atrair investimento e de investimento para criar emprego. As exportações batem sistematicamente recordes. E como o Primeiro-Ministro muito recentemente identificou, de 28% que elas valiam no PIB há 5 ou 6 anos atrás, estamos agora a preços constantes em 43% do PIB no setor exportador. É lamentável que alguma oposição não consiga sequer reconhecer a proeza extraordinária das empresas do setor exportador português. O investimento, felizmente, disparou. E eu quero chamar a atenção dos portugueses. Uma das razões pelas quais o investimento começou a subir é que o IRC começou a descer. Parar a descida do IRC é parar a subida do investimento. Parar a subida do investimento é parar a criação de emprego. Hoje em dia, nascem muito mais empresas do que aquelas que desaparecem. E esse é o melhor sinal da confiança dos portugueses na economia do seu país e na confiança dos investidores internacionais na nova e boa reputação de Portugal. Lembram-se dos dias sombrios em que os juros de Portugal estavam a 12%, 14%, 16%. Impossível de obter, impossível de pagar. Hoje temos juros de muito curto prazo que até são negativos e juros de médio e longo prazo a um preço muito competitivo e favorável para Portugal. Cuidado, portuguesas e portugueses, não ponham em risco a credibilidade que Portugal já conquistou. Minhas amigas e meus amigos, relativamente ao futuro, eu queria salientar que a nossa coligação tem um programa que é audacioso, mas é viável. Um programa que é inovador, mas que é realista. Ou seja, um programa que os portugueses podem estar seguros que podemos cumprir. Nós, na política de rendimentos, sabemos que é viável, todos os anos, na próxima legislatura, recuperar uma parcela do que tinha sido perdido nos salários dos trabalhadores da administração pública, até repor a integridade do salário. Nós sabemos que é possível garantir a integridade da pensão e que a SES que outros criaram não voltará. Nós sabemos que o crédito fiscal sobre a sobretaxa de IRS está a melhorar mês após mês. E é bom este princípio de que o Estado não se apropria do excedente de receita. Se há mais receita, a prioridade é devolvê-la ao contribuinte. Nós sabemos que é possível, ano após ano, da próxima legislatura,
e cada ano mais eliminar definitivamente a sobretaxa. Nós sabemos que é possível que as famílias recebam uma dupla ajuda. Na área do abono de família, introduzindo-o no 4º e 5º escalão. E na área do IRS, melhorando o quociente familiar, que dá um desconto maior às famílias com filhos, pela simples razão de que têm, obviamente, um orçamento mais difícil de gerir. Melhorar os salários da função pública, eliminar a sobretaxa do IRS, melhorar o abono de família no 4º e 5º escalão, melhorar o quociente familiar para as famílias com filhos no IRS, continuar a descida do IRC, garantir a integridade das pensões, é possível porque nós, ao mesmo tempo, mantemos o déficit abaixo de 3% e a dívida pública em trajetória descendente. Os socialistas não fazem nada disso. Por isso, as suas promessas são inviáveis. Minhas amigas e meus amigos, nós acreditamos num modelo de crescimento económico assente no investimento privado, gerador de emprego, no investimento público apenas de forma seletiva, sem projetos faraónicos, nas exportações e na sua parcela, como já se vê neste momento, no consumo privado. É esse o modelo saudável para o futuro. Não acreditamos em modelos económicos assentes no investimento público, na despesa pública e no consumo privado. Na questão social, que é determinante tanto para sociais-democratas como para democratas cristãos, assim como fomos capazes, com as IPSS e as misericórdias, de levar a cabo o programa de emergência social para aqueles que tinham mais dificuldades, queremos, na próxima legislatura, não um plano de emergência social, mas um plano de desenvolvimento social. Não nos resignamos com os indicadores de pobreza. Não nos resignamos com os indicadores de carência. Não nos resignamos com os indicadores de desigualdade. Queremos e podemos, porque agora Portugal pode mais, um Estado social que chegue a mais gente e seja bem gerido. Mas, minhas amigas e meus amigos, agora Portugal pode mais. Porque os portugueses defenderam o interesse nacional. Mas agora o PS não pode cometer os mesmos erros. E também uma palavra, antes de terminar, sobre a questão social relativamente à reforma da Segurança Social. Há uma coisa que me impressiona muito nas propostas que o Partido Socialista faz e que contrastam pela negativa com aquelas prudentes e moderadas que a coligação assumiu. Faz-me muita impressão que um governo possa sacrificar o longo prazo e o médio prazo da sustentabilidade das pensões, que é uma matéria muito séria, quer para os jovens, quer para os trabalhadores, quer para os aposentados,
em nome de uma política de curtíssimo prazo para provocar um choque de consumo, como se o consumo não estivesse já a subir. Minhas amigas e meus amigos, nós seremos capazes de obter as poupanças necessárias, como temos dito, sem corte nas pensões. E saberemos encontrar acordos para o interesse nacional nessa matéria. Agora, minhas amigas e meus amigos, para o que eu não vejo solução é um buraco na sustentabilidade da segurança social que os próprios socialistas estimam em cerca de 6 mil milhões de euros e que, de acordo com os especialistas, pode chegar a 14 mil milhões de euros. Para isso é que eu não vejo solução. Nem consigo entender como é que se garante o pagamento das pensões atuais, reduzindo drasticamente o valor das contribuições atuais. Minhas amigas e meus amigos, creio ter cumprido o desidrato. Pouco falámos do passado, falámos alguma coisa do presente e falámos mais na esperança que podemos dar, e outros não, para o futuro. Eu queria terminar dizendo-vos a minha convicção mais profunda. De cabeça erguida, todos nós, com uma missão que é o interesse de Portugal. Se as eleições fossem para saber quem é mais demagógico, António Costa venceria. Se as eleições forem, como são, para saber quem é mais responsável, quem é mais credível, quem é mais confiável, a coligação vence e Pedro Passos Coelho será novamente Primeiro-Ministro. Vamos ganhar isto! Viva Portugal sempre!